Assim, eu acho que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, eu e a Mariana. Pelo menos eu percebo que a maioria das páginas, dos canais de esquerda, a maioria dos sites de esquerda não problematizam muito isso, não trazem essa importância, essa questão das políticas públicas urbanistas, né, urbanísticas, que é o que a gente está falando aqui. E eu entendo também que muitas vezes a população que vai votar não inclui esse referencial, né, no seu critério de voto. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a pessoa que vai votar, por exemplo, o que ela precisaria ter na cabeça sobre essa questão de políticas urbanísticas como critério para escolher um representante, um vereador, um governador, um presidente, enfim. O que a pessoa precisaria ter como critério na cabeça para, digamos assim, escolher um bom representante que tenha boas propostas de políticas urbanísticas? O que você considera importante? Do eleitor saber. Eu acho que esse processo de despolitização do povo, que a gente sempre conversa, que tem a ver com o tipo de jornalismo que ele consome, faz com que as pessoas, via de regra, escolham, tomem suas decisões de voto baseadas em personalidades que não necessariamente traduzem ações que representam seus interesses como povo, enquanto povo. Então, muitas vezes a pessoa aperta ali um número na urna pensando assim, o fulano, ele vai acabar com a insegurança na cidade, ele vai acabar com a criminalidade, ele vai... E às vezes, inclusive, observando coisas muito superficiais. Ele falou que vai colocar poste, ou ele falou que vai colocar muro. E fica parecendo que aquilo ali é a tradução direta do conceito de segurança pública. Pronto, vai colocar polícia. Acabou o problema da insegurança. Só que a pessoa, se ela não tiver conhecimentos um pouquinho aprofundados, ou melhor, eu não estou nem falando de fazer um curso só disso, mas se ela não participar das decisões urbanísticas ativamente, naturalmente ela vai desconhecer esses significados. Então, vou começar falando da solução, né? Uma forma de ela participar mais é ela ser frequentadora dos conselhos populares do bairro, que tem em muitos bairros de São Paulo. Então, ela vai entender como é que, por exemplo, alguns vereadores, que são as pessoas que trabalham no legislativo, comprometidas com as causas municipais, vão resolver certas questões, sobretudo se tiver a ver com a região de atuação daquela pessoa, né? Não estou falando que sempre o conselho ele traz a melhor solução e funciona para isso, mas é uma maneira de aproximar a população das decisões que são inerentes à vida e ao funcionamento daquele bairro. Ao mesmo tempo, se a pessoa fizer essa participação, naturalmente ela já vai entender um pouquinho mais. Mas assim, via de regra, as pessoas se deixam convencer muito pela propaganda política, né, achando que a segurança se faz só com polícia ou só com iluminação e não pensam em outras questões, porque existe um interesse da velha mídia em despolitizar as pessoas para que elas fiquem mais individualistas. Então elas começam a pensar que a segurança pública é um problema de existirem bandidos imorais que estão ali para assaltá-las e que se tiver um policial com uma arma na mão, o problema acabou. Quando elas não param para pensar que, por exemplo, muitos desses especuladores, esses bilionários que mantêm propositalmente imóveis vazios no centro da cidade por uma questão de maximização de lucro, se existisse um adensamento ali, se essas pessoas pudessem morar lá, naturalmente a segurança aumentaria. Isso é científico, assim. Quando você coloca mais pessoas circulando em determinados horários na rua, mais iluminação, quando tem menos desigualdade, aí é uma questão sociológica que a gente não precisaria nem debater, mas muita gente não acredita nisso. É natural que quando você adensa espaços, isso fique mais seguro. Então não estou dizendo que não precisa do policial, que simplesmente tendo gente andando na rua, o assalto ou o problema não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que como mulher eu prefiro andar numa praça cheia de gente do que num beco escuro. Isso é quase que intuitivo, né? E aí eu acredito que para que essas pessoas consigam votar de uma maneira que as represente melhor, elas precisam entender, em primeiro lugar, além de participar dos conselhos ou de algum tipo de associação que as aproxime da gestão pública, elas precisam entender a importância do espaço público. E isso está sendo completamente invertido, subvertido pela cultura do condomínio, que eu falo num vídeo antigo, né? Eu falo as vítimas da varanda gourmet. Porque as pessoas, elas são, até pelo mercado imobiliário, por interesses do próprio capitalismo,
são induzidas a acreditar que o gostoso é você morar num espaço com muros e grandes proteções e dentro desse espaço você pode resolver toda a sua vida. Então olha que incrível que parece, né? Você tem seu cabeleireiro, espaço de jogos, piscina, né? Sem pessoas para te incomodar, pessoas que não fazem parte daquele feudo, né? E aí a cidade vai virando uma aberração de espaço público, porque aí você só vê muro, você não vê espaço de socialização, espaço de respiro, áreas verdes. A pessoa que não tem acesso àquilo, via de regra, vai ficar excluída desse processo social. Quem está lá dentro, por outro lado, encastelado, não vai ter contato com pessoas, quase nunca, de uma camada social muito diferente, vai se distanciar desses conflitos sociais a ponto de não entender. Muitas vezes, para ter acesso, para conseguir comprar e arcar com os custos de um castelo, né, um espaço dentro de um castelo como esse, essas pessoas vão precisar morar mais longe do centro e consequentemente, do seu emprego. Então, elas vão ter de se deslocar muito e nem sempre esses lugares vão ser servidos por transporte público. Elas vão ter que se deslocar de dentro de um veículo, transporte individual motorizado, né, o famoso carro. Elas fortalecem a carrocracia, né, a ditadura do carro, a pessoa precisa para chegar na casa dela obrigatoriamente de um carro, que polui muito mais por metro quadrado, né, se você considerar a demanda individual, do que se ela tivesse no transporte coletivo. Ela começa a enxergar a realidade segundo o prisma, né, que a janela do carro oferece, então ela só vê a realidade do outro de uma perspectiva muito individualizada, e as pessoas começam a sonhar com poder adquirir o seu próprio imóvel para não precisar enfrentar o espaço público. O espaço público ele acaba sendo visualizado como um elemento que engatilha ou que desencadeia o medo. Então a pessoa olha para o outro como se ele existisse unicamente para tentar se apropriar do que é dela ou para lhe trazer insegurança. Então, o melhor dos mundos para essas pessoas é um espaço isolado, com segurança, em que ninguém possa entrar, que a pessoa não tenha que conviver com pessoas muito diferentes ali de outras camadas sociais, muito diferentes em condições sociais. E assim, essas pessoas não entendem a importância do espaço público e começam a criminalizar o outro que elas mal conhecem. Aí chega um certo governador, um certo prefeito e fala assim, vamos colocar catraca no parque um dos mais visitados. E as pessoas acham que isso é legal. Porque elas olham segundo uma perspectiva moralista, do senso comum, tem vagabundo. Isso colide com um conceito de uma democratização do espaço público. Isso é o contrário de uma democratização do espaço público, é isso? Exatamente, né? Porque o melhor dos mundos seria aquele em que a pessoa não precisa pagar por um espaço fechado para que ela possa ter o seu lazer. É interessantíssimo que você possa usufruir de espaços como, por exemplo, a Avenida Paulista aberta para pedestres aos domingos, aos feriados, para que as pessoas possam executar suas atividades, seja de socialização, seja culturais, seja esportivas, sem precisar passar pela catraca de um clube que vai cobrar caro por aquilo e que vai selecionar os seus frequentadores e muitas vezes de uma maneira bastante excludente, né? Eu poderia contar o caso de um clube que pessoas que eu conheço, familiares e tal, frequentavam na década de 90 e que um casal homoafetivo não pôde comprar o título. Eles tinham muito dinheiro, mas eles foram rejeitados, porque ali quem está dentro é que decide quem entra e quem não entra. Então eles podem simplesmente negar porque não gostaram da sua cara. E nesse caso ficou famoso, porque, enfim, eles denunciaram, era uma questão explicitamente homofóbica, foi inclusive admitida por quem negou. Então, assim, acaba que você subverte, quando você vive na dimensão do privado, você vai contra a ideia de trazer mais diversidade para um processo de harmonização social. Isso é muito patológico, as pessoas acabam ficando alienadas, né? A dimensão do privado é altamente alienante. Bom, gente, esse aqui é um bloco que a gente falou um pouquinho sobre políticas urbanísticas. A gente vai ter mais 2 blocos de gravação, nós vamos falar um pouquinho sobre o feminismo, tá? A Mariana Mota vai falar um pouquinho sobre o feminismo com a gente. E depois ainda vai ter mais um bloco que a Mariana vai falar um pouquinho do canal Púrpura, os melhores momentos do canal Púrpura, os melhores vídeos, os melhores temas que os mais marcantes que ela já tratou no canal dela, ok? Então a gente volta daqui a pouco para continuar a gravação. Até já, gente.